Essa gravação depois fica disponível para vocês lá no nosso Classroom, tá? Já está disponível a gravação lá da primeira aula, né? Assim como também o contrato pedagógico. Sempre, então, que vocês quiserem ter acesso ao material, vídeo da aula gravada e os slides, acesse o Classroom, lá na barra atividades, tem lá o tópico slides, já está lá então o slide da aula 1 e 2, e os slides da aula de hoje, a aula 3 e 4, estarão lá nesse tópico slides. O vídeo, a mesma coisa, né? Vídeo da aula 1 e 2 está lá, depois desse vídeo gravado aqui, também lá estará. Contrato pedagógico, na primeira aula, antes da aula 1 e 2, a gente falou todos aqueles combinados, né? Avaliativa no Moodle, prova, substituição. A gente abriu o Moodle, mostrou, olhamos tudo isso, né, no contrato pedagógico. O trabalho disciplinar é a mesma coisa, né? O trabalho disciplinar, a gente abriu o Classroom, e lá no Classroom a gente abriu o trabalho, mostrou como fazer edição, como fazer entrega, né? Tudo isso foi no contrato pedagógico, foi um vídeo, acho que de 1 hora e pouco que a gente fez, né? Então tem vários detalhes, informações importantes que quem esqueceu pode reassistir, tá no nosso Classroom atividades lá. Quem não assistiu tudo, né? De repente pegou pela metade, caiu a conexão, pode rever, tá lá também, tá? Então é sempre gravado, não se preocupem, depois vai estar disponível para vocês. No início de cada aula, gente, pelo menos no mínimo, a gente relembra o calendário, né? Porque sempre tem os esquecidos. Tem os caras que esquecem de fazer atividade avaliativa, né? Sempre tem aí um ou outro, né? Às vezes esquece. Sei que um dos dois, não lembro qual que foi, aí esqueceu uma, né? Tem trabalho disciplinar também, tem a data da prova, então a gente tem que rever o calendário para ficar bem gravado na memória, né? Então, semana passada, dia 13, a gente teve conteúdo da aula 1 e 2. Dia 20 foi feriado, por isso hoje estamos aqui, né? Fazendo essa recuperação aí, com a aula do conteúdo 3 e 4. No dia 27 do 9, vai ser a sexta-feira da semana que vem. Correto? É isso? Estou bem de cálculo ou eu estou errado? Não, segunda-feira, isso, segunda-feira, desculpa. Segunda-feira. Eu tô hoje, porque hoje é sexta, eu tô pensando na sexta, né? Dia 27, segunda-feira, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Terminou a sexta, foi dormir, acordou, já é segunda, já tem aula da segunda aí, dia 27. Segunda-feira, dia 27, então a gente tem aula 5 e 6. No dia 4 de outubro, a revisão. E nós temos trabalhado, então, né, já todo o conteúdo aqui nessas 4 semanas iniciais, inclusive com a revisão. E vocês têm 2 atividades avaliativas para fazer no Moodle, né? Esse trabalho que eu vou entregar dia 9 do 10, eu já comecei a fazer Tu pode entregar ele? Tem muitas dúvidas ali, eu queria ver o senhor conversando. Claro, vamos conversar sim. Claro que tem temas ali do trabalho. Isso, é. Porque o trabalho disciplinar corresponde ao conteúdo da disciplina, e a gente recém começou, né? Tivemos aula 1 e 2. Isso. Então, aqueles exercícios que a gente fez na aula 1, eles correspondem à parte inicial do trabalho. O exercício que a gente vai fazer da aula de hoje corresponde a mais um pedacinho do trabalho, entendeu? Por isso tu vai entendendo o que precisa fazer ao longo das aulas. A questão do trabalho, tá? O senhor vai dando até dia 10, até dia 4 de 10. E aí, na revisão final ali, Até a segunda que vem, né? Até a segunda que vem a gente trabalhou todo o conteúdo. Isso. Tá? Então, atividade avaliativa 1 no Moodle, peso 2. Está aqui no nosso calendário, já desde a primeira aula. Abriu segunda dia 13 e fecha dia 4 de outubro. Esse é o prazo para fazer a avaliativa 1. Depois do dia 4, foi 2 pontos. Não, exercício é uma coisa, né? Atividade avaliativa é outra. Exercício foi no Classroom. Atividade avaliativa é no Moodle, no ead.qi.edu.br. Lembra que na primeira aula eu abri o Moodle, mostrei lá semana 1, atividade avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, depois mostrei a prova, mostrei a substituição? É essa aqui, avaliativa 1. Está ali no calendário, a gente combinou na primeira aula, está disponível nos slides do calendário pedagógico, do contrato pedagógico, exatamente como está aqui, atividade avaliativa 1.
no Moodle, ead.qi.edu.br, valendo 2 pontos. A avaliativa 2, mais 2 pontos. Está ali a data, conforme a gente mostrou lá no primeiro dia de aula. É esse mesmo calendário que eu mostrei no primeiro dia, estou mostrando de novo aqui. Abre segunda, dia 20, e fechou, vai fechar, né? Dia 11 de outubro. Tá? 11 de outubro fecha ao meio-dia. Então tá ali o dia que abre, o dia que fecha, o horário que fecha. Tem que fazer nesses prazos. É no Moodle, conforme a gente mostrou lá no primeiro dia de aula. Quem não lembra, tá gravado o vídeo. A gente gravou o contrato pedagógico e ele está disponível no Classroom para vocês na barra atividades. Tá? Então estamos só relembrando aquilo que já foi tratado. Tá? Não é novidade isso aqui. Bom, 4 pontos na N1 então, né? 2 avaliativas no Moodle, 2 pontos cada uma. Mais 6 pontos para fechar os 10 da N1, né? Esses 6 pontos vêm do trabalho disciplinar. Vale 6 pontos, é para fazer no Classroom, fazer, entregar no Classroom. Nós mostramos como fazer isso no primeiro dia de aula, no contrato pedagógico. A gente abriu o Classroom, a gente postou no horário da aula ali o trabalho, a gente clicou no trabalho, abriu, mostrou como editar, mostrou como fechar o trabalho, como fazer o envio. Está tudo gravado. Quem não lembra, pode rever. A entrega é até o dia 9 do 10. Quer dizer que dá para entregar antes, né? Ah, terminei dia 8, terminei dia 7, terminei dia 6, terminei dia 3. Pode entregar qualquer dia, inclusive no dia 9, porque é até dia 9, não é no dia 9, né? Diz assim a língua portuguesa, né? Que no dia tal é naquele dia. Até aquele dia significa que eu posso entregar nesse período até aquele dia, inclusive. Tá? Fecha os 10 pontos da N1. A média é N1 mais N2 divididos por 2. Então, nós temos a prova final no dia 11 do 10, tá? Segunda-feira, 11 do 10, no Moodle, ead.qi.edu.br. Vocês vão acessar o Moodle, a disciplina de planejamento estratégico. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai aparecer lá a atividade avaliativa final. A gente mostrou isso no vídeo do contrato pedagógico, inclusive, né? Mostrei para vocês lá onde é que vai aparecer a prova. Nesse dia não tem aula ao vivo. 11 do 10. Vai ser postado no Classroom as instruções da prova e o código dela. Então, antes das 19 horas, acessa o Classroom, lê as instruções, copia o código, e às 19 horas, é apenas às 19 horas que vai estar disponível, né? Então, a partir das 19, acessa o Moodle, planejamento estratégico, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, atividade avaliativa final, clica nela, põe o código que foi fornecido e acessa a prova. 10 questões mais 5 extras, 15 questões ao todo, valendo 10 pontos. Fez a prova, então já o sistema automaticamente ali vai dar a nota de vocês, né? Clica lá em finalizar tentativa, né? E já vai estar a nota da prova de vocês lá. N1 mais N2 divididos por 2 é a média. Então, 4 do trabalho, 6 do trabalho, 4 das avaliativas, 10 na N1. Prova, 10 N2. 10 mais 10, 20. Divide por 2, média final 10. Se a média ficar abaixo de 6, porque 6 é a média mínima, reprova por nota, mas ainda tem salvação. Tudo na vida tem salvação, hein? Até para a nota, que é a avaliação de substituição. Então, ficou abaixo de 6 na média, tem substituição no Moodle para fazer no dia 30 do 10, às 9 horas da manhã. Tá? 30 do 10 é um sábado. Às 9 horas, acesso o Moodle, disciplina de planejamento estratégico, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e da prova final vai aparecer lá a substituição. Tá? Tu tem que acessar o Moodle. Acessar o Moodle. Tu está no Classroom. Isso é o Classroom, isso aí não é o Moodle. Tá? O Moodle é esse endereço aqui. ead.qi.edu.br. Classroom são os nossos exercícios de aula. A atividade avaliativa é no Moodle, o endereço do Moodle, ead.qi.edu.br, tá? Alguém mandou mensagem no chat. Manuela mandou boa noite. A Maria Luísa tinha perguntado ali. Não estava conseguindo abrir atividades, agora conseguiu.
até quando tem que entregar. Não sei se a Maria Luísa pegou essa primeira parte da explicação, mas isso aqui a gente já falou também lá no primeiro dia de aula. Segue os mesmos combinados, os mesmos prazos do primeiro dia de aula, tá? São nesses prazos que estão aí. O aplicativo é o Classroom, né? Tem aplicativo. Não, Classroom é uma coisa, Moodle é outra, tá? Não, esse endereço aqui não abre o Classroom, tá? O que tu entrou, tu me mostrou e foi o Classroom. Se tu digitar esse endereço aqui, se tu digitar esse endereço aqui na barra de endereço do teu navegador, vai abrir o Moodle. É outra página, é outro endereço, tá? Aquele que tu entrou ali era o Classroom. Aí tem que abrir o navegador, digitar esse endereço, dar um Enter e vai abrir lá a página de login da escola, da QI. Tu tem que digitar o teu RA e tua senha para acessar. Ah, não é na pesquisa, é no navegador, né? Pega o Google Chrome aí, digita na barra de endereço para acessar diretamente o Moodle, tá? Daqui a pouquinho, depois que a gente tratar o conteúdo, quando a gente começar os exercícios ali, aí eu te ajudo a acessar aí, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre as nossas datas, o processo avaliativo? De boa? Pessoal que está online, tranquilo? Alguma pergunta sobre o calendário? A Maria colocou ali tudo ok, né? Já conseguiu entender. Legal. Tá, gente? Se teve alguém que não participou da primeira aula e não sabe acessar o Moodle, assiste o contrato pedagógico. A gente mostrou o passo a passo lá. Se alguém não assistiu a primeira aula, não sabe acessar o Classroom, assiste o contrato pedagógico. A gente demonstrou isso lá, tá? Como fazer as optativas, onde fazer trabalho disciplinar, tudo tá lá, tá? Douglas, pode falar, Douglas. Eu estou aqui no Moodle e não estou encontrando a atividade avaliativa 1 e 2. Qual endereço tu entrou, Douglas? ead.qi.edu.br. Qual disciplina tu entrou? Na administração. Tem que entrar lá em planejamento estratégico. Essa disciplina de planejamento estratégico. Isso, entra em planejamento estratégico e aí vai aparecer as avaliativas para ti, tá? Tem que verificar que é planejamento estratégico 9/2021, setembro de 2021, tá? Se já teve matriculado no ano passado, por algum motivo não cursou planejamento estratégico, vai aparecer uma disciplina /2020. Essa já encerrou, tá? Não, estou entrando aqui na 9/21, mas não me mostra aqui, só apresenta as atividades avaliativas de PDF. Não, tá aqui, putz. Desculpa aí, passei vergonha agora. Tranquilo, Douglas. É que elas vão aparecendo uma abaixo da outra, né? Primeiro aparece lá os arquivos, né? Guia do aluno, apostila, e as avaliativas estão mais para baixo. Por isso, Douglas. Tranquilo. Obrigadão aí. Tranquilo. Vergonha é não perguntar e não tirar dúvida, né, Douglas? Perguntando, tirando dúvida, tá tudo certo. Valeu. O Roberto colocou tranquilo no chat, Marcos tudo ok, Daniele Ávila colocou um ok ali. Muito bem, gente. Então vamos adelante. Análise ambiental é o nosso tema, é o nosso assunto de hoje. Na primeira aula, a gente viu conceito de negócio, o propósito da empresa, aquela divisão, né, em planejamento estratégico, tático, operacional, a construção da missão, visão, valores. Tá? E o primeiro exercício e o segundo exercício da aula passada tratava justamente disso, né? O exercício 1, vocês tinham que criar o conceito de negócio, responder ali algumas questões que identificavam o negócio de vocês. No exercício 2, criar a missão, visão, valores do negócio que vocês estavam criando, né? É uma criação, né? Não é uma cópia de uma empresa que já existe, vocês estão criando uma ideia de negócio. Hoje a gente vai ver análise ambiental e o exercício da aula de hoje, depois, é justamente fazer análise ambiental dessa empresa que vocês estão criando, tá?
Então, a gente hoje evolui um pouquinho mais no conteúdo, evoluímos mais nesses exercícios, né? Etapa 1 e 2 criando um negócio, hoje etapa 3 criando um negócio. Que são, na verdade, né, o conteúdo da disciplina que a gente está vendo de forma prática nesses exercícios e que vocês precisam compreender como fazer para executar o trabalho disciplinar, porque o trabalho disciplinar é exatamente esse passo a passo dos exercícios que a gente está fazendo. Tá? A análise ambiental, gente, ela tem uma importância muito grande no contexto do planejamento estratégico, no planejamento das empresas. Tá? Ela centra na matriz SWOT. Talvez você já tenha ouvido falar da matriz SWOT, principalmente se na vida profissional vocês já tiveram contato, né, com algum elemento estratégico, tá? Ou então já cursaram alguma disciplina anterior que precisaram fazer uso, né, dessa ferramenta, tá? Ela aparece várias vezes aí durante o curso todo, né? É uma ferramenta muito importante. E a matriz SWOT, ela é uma sigla em inglês, tá? SWOT. Em português, alguns autores utilizam lá o termo fofa. É uma matriz fofa, fofinha, né? Matriz fofa por quê? Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Os termos são em inglês e no português fica assim, por isso a sigla fofa. A gente vai encontrar em livros, né? Enfim, sites especializados na área de administração. Quando fala matriz SWOT, muitas vezes está falando matriz fofa e é a mesma coisa. Tá? Ela faz, então, uma avaliação tanto interna quanto externa da empresa. É uma análise do ambiente interno e do ambiente externo. Tá? Então, a empresa tem que estar constantemente olhando para esses dois elementos. Tá? Internamente, tudo que ela tem gestão, né? Externamente, tudo aquilo que ela vai ter que tomar medidas para se prevenir de alguma situação, problema, ou aproveitar alguma coisa que está lá fora e pode ser uma oportunidade, né? Então, no ambiente interno, nós temos aí no centro dessa figura, tá? A organização, o seu público interno. Quem é o público interno da empresa? Os colaboradores, os processos, o sistema da empresa, suas instruções de trabalho, procedimentos, as lideranças, gestores, tudo que está internamente na empresa, matéria-prima, máquinas, equipamentos, tudo que está internamente faz parte dessa análise, né, da análise SWOT. Então, no ambiente interno, está ali presente tudo que a empresa tem em gestão direta. Não é isso? No ambiente interno está os colaboradores, departamentos, processos, fluxo, documentações. Tudo isso a empresa tem gestão direta. Ela decide como fazer, se vai fazer desse jeito ou vai fazer daquele, se vai mudar um processo, vai mudar um produto, se vai contratar mais gente, se não, se vai fazer hora extra, se vai mudar a política, né, a estratégia da empresa. Tudo isso é gestão direta. Isso é um ambiente interno. Se ela vai diminuir departamentos, vai aumentar departamentos, vai alterar o organograma da empresa, vai alterar o fluxo do processo de vendas, por exemplo, o fluxo de produção, se vai descontinuar um produto, vai lançar um novo produto, vai fazer uma campanha de marketing, vai fazer um treinamento com alguma equipe, é tudo gestão direta. Ambiente interno. Tá? Maria Luísa levantou a mão, pode falar, Maria. A empresa onde eu trabalho, ela, tipo, ela deixa tudo claro pra gente, sabe? Sim. Então, eu queria entender um pouquinho mais, que eu não entendi mais ou menos, o ambiente interno e externo. A construção das principais partes da onde vai fazer funcionar a empresa, isso? O ambiente interno, tá? É onde a empresa tem gestão de tudo, porque lá dentro, como a gente já comentou, estão as pessoas, os colaboradores, os departamentos da empresa, a produção, as vendas, o marketing, o financeiro, a contabilidade, os fluxos dos processos, instruções de trabalho, tudo que a empresa tem gestão direta está no seu ambiente interno, tá?
No ambiente externo, então, a empresa tem tudo aquilo que ela não tem gestão direta, né? Ambiente externo. Ou seja, a empresa não tem gestão direta. O que está no ambiente externo, então? Como vocês estão vendo aqui na tela. E que a empresa não tem gestão direta. Está ali. Os clientes estão fora da organização. Ela não tem gestão direta sobre a escolha dos clientes. Se os clientes vão querer comprar dela ou do concorrente. Externamente, a empresa está à sociedade. Ela não tem gestão direta sobre a sociedade, né? A sociedade se forma a partir de componentes antropológicos, históricos, enfim. E ela não tem gestão sobre isso. Acionistas, fornecedores, governo, outros públicos, entidades regulamentadoras. O governo, por exemplo, tem as suas esferas, né? Estadual, municipal e federal. O governo do estado decide colocar o ICMS em 18%, que é o ICMS base aqui do Rio Grande do Sul. A empresa tem gestão sobre isso? Não. Isso é um ambiente externo, a empresa não tem gestão sobre isso. Ela pode fazer medidas contingenciais para lidar com as situações que estão externamente, né? Eu sou afetado pelo que acontece lá fora. Eu não tenho gestão sobre isso. Se o governo decide colocar o ICMS a 18%, eu não tenho o que fazer. É ambiente externo. É o mais alto. É, isso. Claro que tem algumas situações, tá? O base é os 18%, né? Mas tem algumas situações, por exemplo, que outros estados estão acima do nosso. Por exemplo, na questão dos combustíveis, o ICMS ele é um pouquinho maior ainda. O base geral é 18%, né? Mas para combustível, por exemplo, no Rio de Janeiro, chega a 27%, 28% sobre o combustível. E é por isso que o combustível no Rio de Janeiro é um dos mais altos do país todo. Porque eles têm o maior ICMS para combustível. Tá? Então, o ICMS é definição de governo estadual. Tá? O nosso aqui, o geral, né, é 18%. Aí tem algumas áreas específicas que pode ter, né, uma elevação ainda, né, desse valor do ICMS. Mas é no ambiente externo, a empresa não tem o que fazer. Tá? Ela existe naquele estado, ela vai fazer venda, ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, se ela vai fazer a venda de uma mercadoria, vai taxar ICMS, ela vai pagar 18% sobre aquele valor. Não tem jeito. Mas, se na parte interna, né, nos seus departamentos, áreas, setores, colaboradores, ela tem gestão direta, pode fazer ou não fazer desse jeito ou daquele, no externo, não tendo gestão direta e tendo que se submeter a essa realidade do ambiente externo, a empresa pode tomar medidas de contingência. Tem uma disciplina aqui no primeiro ciclo, talvez alguns já tenham cursado, outros ainda vão cursar, né, que estão começando, que é a disciplina de TGA, Teoria Geral da Administração. Na Teoria Geral da Administração, nós temos uma teoria chamada Teoria das Contingências. Tá? Uma teoria muito importante. Teoria das Contingências. E ela é muito importante nesse contexto, tá, do ambiente externo, onde a empresa não tem gestão direta. Ou seja, ela tem que avaliar tudo aquilo que pode gerar de problema, né, no ambiente externo e criar medidas contingenciais. Ou seja, se tal cenário se concretizar, o que a gente vai fazer? Se a gente tiver uma alteração na legislação tributária, o que a gente pode fazer? Se tiver uma mudança na característica de compra dos nossos clientes, o que a gente vai fazer? Porque isso está lá fora, a empresa não pode, né, alterar o movimento, né, dos clientes, por exemplo, das leis, mas ela pode tomar medidas contingenciais. Por exemplo, a empresa está aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado estabeleceu o ICMS 18%. Ela não pode mexer nisso, mas ela pode tomar uma medida contingencial. Se a situação financeira ficar muito ruim, né, ou não ficar favorável para a empresa, ao longo do tempo ela pode, assim, se isso acontecer, pode ter uma projeção para daqui a 1 ano, 2, 3, 5, sair do estado e ir para outro estado. Então, se a empresa continuar com essas dificuldades, né, o ICMS está alto aqui, a gente pode sair do Rio Grande do Sul e ir para a Bahia. Lá o ICMS é 14%. São 4% de diferença. Em bilhões de faturamento, 4% de bilhões é bilhões também, né? Então,
Vale a pena mudar de um estado para o outro? Vale, muitas empresas fazem isso. Tá? Aqui no Vale dos Sinos, do setor coreiro calçadista, né? Nós tínhamos a Azaleia aqui, ela saiu daqui e foi para a Bahia. Saiu daqui pagando 18%, foi para lá pagar 14% de imposto. 4% em bilhões, de faturamento é bilhões. Medida contingencial. Ela não pode chegar no governo do estado e dizer, olha, eu quero que baixe isso aqui porque vai quebrar minha empresa. Ela pode tomar uma decisão interna, medida contingencial. O estado do Rio Grande do Sul vai continuar cobrando 18, mas tchau para vocês, eu vou para lá. Tá? Então, medidas contingenciais, teoria das contingências. Quem não fez TGA vai estudar, isso aqui é legal. E quem já fez deve ter relembrado alguma coisa, né? Mais ou menos. Mas eu recomendo um livro, tá? Na TGA, Teoria Geral da Administração, nós temos todas as teorias do eixo de gestão e negócios. Teoria clássica, teoria científica, teoria das contingências, teoria de sistemas, né? Teoria da administração participativa, um monte de teoria, né? Todas elas. Eu recomendo um livro, que é Introdução à Teoria Geral da Administração, do Chiavenato, e da Alberto Chiavenato. Nós temos a nossa biblioteca virtual da escola, né? Que eu também tenho um vídeo ali que eu deixei para vocês no Classroom, na barra de atividades, demonstrando como fazer o acesso à biblioteca virtual. Vocês podem tentar encontrar esse livro lá. Se não acharem este específico, se vocês digitarem lá Teoria Geral da Administração e pesquisar, vai aparecer outros autores, né, que tratam também dessas teorias, que é bem legal. É um livro base para quem vai fazer algum curso no eixo de gestão e negócio, seja RH, seja contabilidade, administração, logística, marketing, tem que obrigatoriamente ler esse livro. Né? É mais ou menos como alguém da área de direito não lê o Código Civil. Né? Então, é da área de gestão de negócios, tem que conhecer as teorias da administração. Tá? Muito bem. Foi a Maria, né, que tinha feito a pergunta. Ficou claro agora, Maria, falando aí dos dois ambientes? Ficou sim, me esclareceu bastante, tirou bastante dúvida do que eu... E é mais ou menos o que acontece dentro da empresa, porque como eu fui Sim. contratada, eu estou trabalhando bastante na parte de logística e também na questão ali de ver NCMS, ver custo, tudo isso, então é muito legal. E por isso eu quis cursar administração. Sim, legal. Escolheu bem então, né? Bem naquilo que tu gosta mesmo. Ah, é? Bem Exatamente. certinho. Graças a Deus. Perfeito, Maria. Uhum. Às vezes é difícil a gente acertar, né? Quando acerta, pô, É, uma coisa excelente, né? eu Excelente. acho que eu tirei em cheio. E Ó, os meus legal. patrão fizeram também administração, então é um pouco bem legal da história que eles contaram pra gente. Nossa, Sim, legal, é muito bacana, bom. Maria. Estamos aqui na Uhum. torcida pelo teu sucesso. Obrigado. Legal. Muito bem, gente. Então façam que nem a Maria, tá? Tendo uma dúvida ou querendo fazer uma participação, algum comentário, fiquem à vontade, tá, gente? Vocês podem habilitar o microfone para fazer isso, podem mandar alguma mensagem no chat aí e a gente vai conversando, tá? Então, gente, no ambiente externo, tá, da organização, nós temos todas aquelas entidades, tá? Seja governo, seja organismo regulamentador, tipo ANEEL, Anatel, Anvisa, são organismos regulamentadores, né? Elas regulamentam uma área de atividade da economia. Tipo a Anvisa, que está bem na moda agora, né? Com esse negócio do coronavírus, né? Tá toda hora aparecendo na TV, Anvisa, Anvisa, Anvisa. Ela regulamenta uma área, que é a área de saúde. E tem uma abrangência, não é só medicamento ou vacina, né? Eles regulamentam, por exemplo, o funcionamento. Como é que funciona um hospital? Quais são os regulamentos? Como é que funciona uma clínica? Como é que deve funcionar uma farmácia? Né? A empresa que produz equipamento médico, quais são os procedimentos? Quais são, né, as regras? Isso está regulamentado lá nos procedimentos da Anvisa, inclusive. Tem que cumprir com essas regras. Então, a empresa não define isso. Quem define é a entidade reguladora. A empresa tem que se submeter a essas regras. Isso está no ambiente externo, então, né? A empresa não tem gestão. Quem gere é a entidade reguladora. Tá? Além do governo, nós temos, por exemplo, aqui citado as mídias, né? E as mídias hoje em dia são extremamente importantes, né? A empresa tem que ser amiga das mídias. Se ela não estiver nas mídias, ela praticamente não existe para uma parcela da população. Né? Porque hoje em dia, principalmente, né, a juventude, vocês,
né? Porque eu já não me enquadro nesse quadro da juventude, né? Já passei, já estou na curva, né, de descida, assim, né? Vocês estão na juventude. Uma parcela enorme da população, a juventude toda, né, usa redes sociais para tudo. Tá? É ou não é? Para se informar, para curtir alguma mensagem, dar umas risadas, ver uns memes, né? Se relacionar nas redes sociais. A rede social, hoje em dia, né, é a mídia da moda, do momento. E as empresas têm que estar nessas mídias. É um ambiente externo, a empresa não tem gestão de qual mídia que vai estar bombando, mas ela tem que estar nessa mídia. TikTok. Vocês já entraram no TikTok? Já olharam lá uns videozinhos? Claro, estou sabendo. Não sei. E aí vocês estão lá olhando o videozinho do TikTok, daqui a pouco aparece um videozinho lá do Doril. Não apareceu já para vocês alguma vez? Aparece. Aparece uma mensagenzinha do Itaú. Tem lá uma propaganda, né? A empresa tem que estar na mídia em que as pessoas estão usando. Estou assistindo um vídeo do YouTube. Daqui a pouco entra uma propaganda lá, né? De um curso. Né? Tem que estar nas mídias onde estão os clientes. Isso é uma gestão indireta. A empresa não tem gestão direta disso. Isso não foi definido pela empresa. Ela tomou uma medida de contingência, a teoria das contingências. Eu preciso me preparar para essa situação nova. É um cenário que eu não conheço, mas eu tenho que conhecer e me inserir. Se eu não me inserir, eu estou fora de um mercado, ou de uma grande parcela do mercado consumidor. Então, grande parte das empresas hoje em dia, né, tem perfil no Instagram, ou no Face, ou tem lá, né, mensagens, vídeos, né, pagos no TikTok. Né? Tem um outro chamado Kwai, também, que é bem parecido com a Kawaii, né? Bem que as empresas também pagam mídia lá, né? Para estarem presentes. Então não é por acaso, né, que vocês entram lá, aí tem a moedinha, clica na moedinha, ganha uns centavinhos lá. Quem é que dá aqueles centavinhos? É o Kwai? Kawaii? É o TikTok? Não. É a empresa que está pagando a propaganda. Senhor TikTok, com licença. Está aqui. 1 milhão. Vai passar aqui a propaganda da minha empresa durante um ano inteiro. E aí, 10, 15% desse valor pago, o TikTok distribui entre quem assiste os vídeos. Aí ele mostra lá para quem pagou a propaganda. Está aqui, ó. Tantos milhões de acessos. Né? Vamos fazer de novo um novo contrato para o próximo ano? Agora é 2 milhões. Né? Então, uma relação de mídia com a empresa que quer ter um alcance no mercado. Porque, querendo ou não, passou ali a propaganda da empresa enquanto a gente estava zapeando ali, ficou na mente, gravou. Teve um registro de memória, cognitivo. Né? Deu só uma piscadinha ali, pronto. Já entrou na mente. Né? Carregou ali, né, aquele malware. E a gente automaticamente, quando precisar, vai lembrar daquela marca, daquela empresa. Nem sei de onde que eu vi. Né? Não lembro nem onde vi. Mas, puxa, vou comprar uns tênis, vou comprar da tal marca. Eu vou comprar uma blusa, uma jaqueta, né? Meu colega aqui, eu vou comprar tal jaqueta de tal jeito. Eu vi isso em algum lugar, eu gostei. Agora nem lembro se foi no Face, no Instagram, no YouTube, né? Onde foi? Foi no TikTok, né? Foi um grande influencer lá que o TikTok, né, pagou para fazer a propaganda de um produto que é daquela marca, que foi financiado por aquela marca. E eu vi e eu quero um igual. A empresa está no ambiente externo, o ambiente externo determina, né, os caminhos e a empresa precisa se inserir nisso, né? Teoria das contingências. Tá? Bom, ainda em relação ao ambiente externo, tá? Nós temos aqui no finalzinho, vou pegar mais no finalzinho aqui, mercado, fornecedores e concorrentes. Bom, o mercado é algo bem abrangente, né? O mercado é onde nós estamos inseridos e ofertamos nossos produtos e serviços enquanto empresa. Ofertamos para quem? Quem é o mercado? O mercado são pessoas. Quem são as pessoas que vendem na empresa? Nossos colaboradores. Então, uma relação entre colaboradores e clientes. Então, são pessoas, colaboradores
e pessoas clientes. Então, é uma relação entre pessoas. Então, o mercado é uma relação entre pessoas. Está no ambiente interno, pessoas, está no ambiente externo, pessoas. Então, eu tenho, como empresa, entender isso. Eu tenho que investir. Quando eu falo investir no mercado, eu estou investindo na relação entre pessoas. Quando essa relação é boa, é positiva, entre as pessoas, elas aderem a um produto, elas aderem a uma marca, a um serviço. Fui na loja tal, fui comprar tal produto. Fui muito bem atendido, né? O vendedor simpático, a vendedora sorridente, né? Um ambiente, né, saudável, tranquilo, bem receptivo, me senti à vontade. Quando eu precisar comprar de novo, provavelmente eu vou voltar lá, né? Porque foi tão boa a experiência, né? Eu vou voltar lá. Relação entre pessoas. É a relação entre as pessoas que fideliza os clientes, que faz a empresa crescer dentro do mercado. Então, eu tenho 10 clientes dentro desse mercado, daqui a pouco eu tenho 20, daqui a pouco eu tenho 1.000, daqui a pouco eu tenho 10.000 clientes dentro desse mercado. Porque essa relação entre pessoas, colaboradores e clientes, é sadia, é positiva. Eu trabalho numa ótica, né? Uhum. E aí tem uma cliente nossa, que esses tempos, ela sempre comprava álcool só para perto, aqueles prontos. Sim. E o álcool só para perto pronto, que é uma lente orgânica, assim, Uhum. é R$ 45. E aí a gente sempre tratou ela muito bem. Olha, você falou, foi verdade, né? A gente sempre tratou ela muito bem, Sim. dava cafezinho, tudo pra ela. Sim. Como se fosse uma venda grande. Uhum. E aí, esses tempos, ela já passou, já acho que uns 2, 3 meses. Sim. E aí, ela foi em outra ótica Uhum. comprar óculos para perto, porque a nossa ótica estava fechada. Sim. E aí, ela foi comprar óculos para perto e as clientes trataram ela super mal. Sim. Super mal. Aí, cara, ele passou dela, foi lá e comentou com nós. Uhum. Ela disse, mas eu preciso fazer uma lente multifocal, né? Sim. E aí, ela fez com nós e a gente tratou ela com o mesmo atendimento. Claro. Assim, não mudou nada. E aí, ela gastou R$ 6.000. Olha só. Nossa. E depois ela pegou e disse, né? Vocês me atenderam muito bem. Eu comprando um óculos de R$ 45. Uhum. E eu fui outra ótica, elas me atenderam super mal. E ela... A gente não fez, né? Sim. Claro. Sim. Não. Porque lente, enfim, é um padrão, né? Vai mandar fazer na fábrica lá, a lente é a lente, é a lente. Mas o diferente... Isso. Mas a gente pode dizer assim, o que ela comprou de verdade foi essa relação, né? Imagina. Sim. Sim. E isso é a coisa mais importante que uma empresa pode fazer, né? Construir essas relações, né? Então, pode ser a relação direta dentro da loja. Eu posso ter uma estrutura digital que faça o cliente se sentir bem naquele atendimento, seja de boa usabilidade também, porque tem o atendimento direto e tem o atendimento digital. O cliente fez uma compra, deu algum problema na compra dele, ele entrou no site da empresa, tem lá um chat, um atendente que vai conversar com ele pelo chat, mesmo pelo chat, não é um robô, é uma pessoa que está ali conversando. Isso é um diferencial, né? Porque tu entra lá e vem o robô te manda aquelas mensagens automáticas e tu começa a te irritar, pô, não consigo resolver meu problema, nessa vez essas respostas automáticas, aí tu procura o contato, não acha, daqui a pouco tu não compra mais, né? Uhum. E a maioria dos clientes a gente recebe bastante pessoas idosas, né? E aí, às vezes, eu acho que eu trabalho comigo, sabe? Eu acho que Sim. porque é legal. Sim. Uma pessoa, os clientes muito bons, e eles só podem tomar cafezinho. Às vezes a gente se Eles vão lá para... Mas o legal é que esse cliente cativado, ele espalha essa notícia, essa mensagem, puxa, eu vou lá, eu sou bem atendido, né? Então isso se espalha, é o marketing boca a boca, né? Aquele que o próprio cliente faz pela empresa, né? Esse é o melhor marketing que uma empresa pode ter, né? Que é o conceito que o cliente carrega da empresa, aquele conceito positivo que ele dissemina entre os outros, né? Isso fortalece uma marca, né? Assim que cria uma marca forte, né? Quando a gente consegue fazer isso, é a excelência, né? Então, no ambiente interno, a gente tem que fazer um diagnóstico, né, da situação interna. E o que a gente analisa internamente?
como a matriz SWOT é a nossa base de análise, né? É uma matriz fofa, fraquezas, oportunidades, forças e as ameaças. No ambiente interno, onde a empresa tem gestão direta, a gente analisa as forças e as fraquezas, tá? Então, ambiente interno, gestão direta, a gente analisa forças e fraquezas. Então, internamente, quais são as forças da empresa? Ela tem um bom marketing, um bom atendimento, né? Ela tem produtos de qualidade, uma boa equipe treinada de vendedores, né? Um processo produtivo, né, sem desperdício, alta tecnologia, né, alta produtividade. Então, a gente pode olhar esses elementos e analisar as forças da empresa. Por que é interessante analisar as forças? Porque se a gente sabe no que a gente é bom, a gente pode utilizar essas forças, né, de forma estratégica. Então, eu tenho, né, um excelente prazo de entrega. É interno, é uma força. Bom, se eu conheço e sei que essa é uma força minha, eu vou usar isso no meu marketing. Eu tenho excelente prazo de entrega. Os meus concorrentes entregam em 5 dias, em 6, 7, 10. Eu faço entrega em 24 horas. Se eu sei disso, fiz essa análise, tenho que usar isso a meu favor. Vai estar no meu marketing, em tudo que é lugar, nas minhas redes sociais, meus panfletos, no outdoor da empresa, no BuzzDoor, onde for, né? No vídeo do YouTube, se a empresa tem um canal, ou se ela está pagando mídia, tem que aparecer, entrega em 24 horas. É o diferencial, as forças, exatamente, né? Então, eu vou comprar um tênis no site da Paquetá. A loja aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Vão levar até 5 dias para me entregar. Vou comprar no site da Netshoes, vai levar 3. E se eu colocar a opção lá, retirar na loja, porque a Netshoes foi comprada pela Magazine Luiza, né? Eu compro o Netshoes, ponho de retirar na loja e vou em qualquer Magazine Luiza da minha escolha aí, ou da seleção do próprio site ali, mais próxima da minha região, e retiro direto no dia seguinte. 24 horas. Olha o diferencial da empresa. Ela está sempre, entra no site, está lá, entrega tal prazo, ganhou o cliente, né? E às vezes a escolha é pelo prazo, né? Às vezes a escolha é pelo preço. Mas se o preço é similar, e calçado é uma coisa que os preços são mais ou menos similares, fora as promoções que entram às vezes, na média mais ou menos é próximo. Né? Então, uma diferença de 20, 30 reais, às vezes tu quer no dia seguinte, então eu vou pegar no dia seguinte, pago um pouquinho mais e pego no dia seguinte. Né? Então, claro, as fraquezas também, né, gente? Tem que avaliar as fraquezas. Se eu tenho que avaliar as forças, né, para mostrar isso para o mercado, eu tenho que avaliar as minhas fraquezas para fazer as correções. Eu tenho lá uma equipe de qualidade da empresa e essa equipe de qualidade ela é inexperiente. Isso é uma fraqueza, porque, em geral, numa linha de produção, a equipe de qualidade faz o controle da qualidade. No final da linha de produção, para ir para a expedição, só aquilo que foi totalmente verificado está totalmente ok. Se a equipe é inexperiente, pode ser que tenha um percentual saindo com algum tipo de falha, defeito, erro, né? Ou, né, um amassado, um riscado, né, no produto. E isso reflete no mercado, posso perder clientes por isso, né? A gente comprou um produto, chegou lá o celular lá com a tela trincada. Não era o que esperado. O pós-venda, né? Uma fraqueza da empresa também. Atraso na troca, né? Um atendimento de pós-venda difícil. Exatamente. Exatamente. E as pessoas estão muito. Aconteceu contigo? Aconteceu, eu comprei um relógio e eu Sim, sim. comprei na Magazine Luiza, eu já pensei nunca mais. Eu tenho pavor da Magazine Luiza. Eu comprei na Magazine Luiza, a primeira compra que eu fiz. Vou falar pra você. Aham. Eu liguei pra lá e aí eu tinha que mandar pelo correio. Sim. Eu disse, moça, eu não tenho tempo. Eu trabalho das 9 horas até as 6 horas da tarde. Eu não tenho Aham. tempo de correio. E aí ela pegou e disse, só precisa trocar. Eu disse,
por R$150, mas nunca mais. Sim, E todo mundo tinha um conselho, tipo, era amigo meu, alguma coisa. Ah, Duda, eu vou comprar um telefone na Magazine Luiza. sim, Já não vou. Eu já sempre volto na sim. Magazine Luiza pra começar, porque pra mim já não serve. É, Eu gosto da ponto frio. Tudo que eu compro, eu comprei meu telefone, eu ponto frio, tudo. Uhum. Sempre certinho, Sim. mas na Magazine Luiza nunca mais. Essa questão da pós-venda é um problema e geralmente é uma fraqueza de muitas empresas. Que a empresa que tiver o diferencial positivo no pós-venda, ela pode se destacar no mercado. Os clientes já estão, né? Pelo menos, né? Quando a gente vai pesquisar um produto ou uma empresa, a gente vai olhar, né? A reputação dessa empresa, vai lá no tal do Reclame Aqui, dá uma olhadinha, como é que é, né? Sim, Só que tem gente que paga R$90, que eu escuto, eu não paguei R$90. sim, Eu paguei 150. sim. Aí ela disse, não, só que foi no correio. Eu tive que mamar, porque Sim. eu vou perder meu tempo, eu tenho tempo pra É. Uma solução para a empresa é, né? Ela tem uma empresa de logística que faz as entregas, né? E ela tem uma fraqueza, que é esse negócio. O cliente tem que ir no correio, às vezes não tem tempo ou tem uma dificuldade. Bom, a mesma empresa que faz a logística de entrega pode fazer a logística de retirada, né? Ele está sempre fazendo entrega pela cidade, né? Põe no roteiro lá, né? Pegar de volta o produto e não é muito difícil de resolver, mas sim, mas na hora de gente, tipo, devolver uma coisa que tem sim, é. Deixou de ser cliente, né? Deixou de ser cliente por causa de uma fraqueza da empresa, que é o pós-venda. É isso aí. Tem que analisar e tem que resolver. Deu sorte. É. Deixa eu apagar aqui. Então, gente, os aspectos a serem analisados no ambiente interno, tá? A gente tem aspectos organizacionais, abrangência dos processos, níveis de controle e avaliação, critérios de avaliação e obtenção das informações. A gente vai ver um por um aí nos próximos slides, tá? Antes de ver cada um deles, nós temos também o ambiente interno em relação às funções macro, tá? Quais são as funções macro da empresa? Basicamente, os departamentos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Departamento de marketing, departamento de vendas, departamento de produção, finanças, recursos humanos, mais departamento de expedição, de logística, tá? Todos os departamentos da empresa são funções macro dela, tá? Aquelas funções essenciais, vitais para a empresa existir, né? E realizar bem os seus processos, atender seus clientes e, né, gerar um produto, um serviço que atenda às expectativas e às necessidades daquele público. Já que, como a gente viu na primeira aula, a empresa existe por um propósito, né? O propósito é um conceito lá, né? De necessidade, expectativa que ela vai atender. O produto ou serviço é que vai ajudar ela a atender esse propósito, né? No primeiro ciclo, a gente tem a disciplina de contabilidade gerencial, que entra um pouquinho nessa questão das finanças, tá? Mas no segundo ciclo, é uma disciplina inteira. No segundo ciclo da administração, a gente tem a disciplina de administração financeira, que aí aprofunda mais, né? E claro, quem vai fazer contabilidade, então aí todo o segundo ciclo, né? É tudo finanças, né? Em vários aspectos diferentes, tá? Mas todas as funções macro, elas estão inseridas no contexto do planejamento tático. Lembram lá da primeira aula? A gente tem o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento tático, ele é o, entre aspas, né, tradutor, o elo de ligação entre a estratégia, conceitos e políticas e propósito, com as ações, né, que são executadas por quem está no nível operacional. No meio, nós temos o nível tático. No nível tático, nós temos todas as funções macro. No nível tático estão lá os departamentos com seus gestores. Lá nesses departamentos e setores, enfim, os gestores que estabelecem, né, as políticas, os métodos, as ferramentas, as práticas de gestão, os procedimentos, os fluxogramas, as instruções de trabalho, que vão ser a tradução, né, do propósito
para a área operacional fazer aquele propósito acontecer de fato, né, na produção, na prestação de serviço para atender os seus clientes. Então, lá no nível estratégico, eu tenho o conceito da empresa, né? Os norteadores, missão, visão, valores, né? O que essa empresa é, o que ela faz. Bom, isso são vários conceitos, mas lá na prática, como é que a gente traduz isso para os clientes? Lá na ação, no nível operacional. Então, eu vou ter um procedimento, um fluxograma de vendas lá, que diz como o vendedor tem que se comportar, qual é o passo a passo das vendas, porque isso vai garantir um bom atendimento, uma técnica de atendimento. Aí essa técnica de atendimento está traduzindo para o nível operacional lá o que a gente colocou nos valores. Missão, visão, valores. Um dos valores, atender com excelência os clientes. Nível estratégico. O nível tático traduziu isso como um procedimento, com um fluxo de trabalho, com uma técnica de atendimento. Para o nível operacional, o vendedor lá na ponta, que vai fazer a relação entre pessoa, colaborador e pessoa, cliente, fazer essa relação acontecer da melhor forma possível. Então, basicamente, né, a gestão é o cupido da relação. Porque, afinal de contas, né, tudo é relação entre pessoas. Então, a gestão tem que fazer, né, isso dá um crush, né? Tem que ter um encantamento do cliente ali, de alguma forma, através das qualidades do produto, da prestação do serviço, do bom atendimento. As funções macros são importantes em função disso, tá? Claro que quando a gente entra na questão técnica, né, a gente fica absorvido pela questão técnica e esquece disso, né, no sentido mais amplo, né? Por isso esse pensamento estratégico é tão importante, que amplia e dá a dimensão correta, né, do porquê existe essa técnica, por que existe essa ferramenta, por que esse procedimento está atendendo uma necessidade, né, que é essa relação. Nós temos os aspectos organizacionais. Em relação aos aspectos organizacionais, que são internos, tá? A empresa tem gestão sobre todos esses elementos. Um deles é a estrutura organizacional. Então, vou fazer um desenhozinho aqui no quadro. Talvez alguém lembre aí, né? Um elemento que define uma estrutura organizacional. Alguém olhando esse desenho, lindo desenho, né? Olhando esse desenho, consegue identificar o que é isso aqui, que tem relação com a estrutura organizacional? A empresa que define, que monta, que diz como isso aqui vai funcionar. Ah, não chegamos lá ainda, hein? Esse desenho aqui lembra alguma coisa? Um organograma. O organograma onde está identificada a estrutura organizacional. Essa empresa tem um CEO, um presidente. Esse é o topo máximo da hierarquia organizacional. A empresa tem um departamento administrativo. A empresa tem um departamento financeiro. Aí depois, no terceiro nível, a gente tem as áreas, né? Vendedores, né? Área comercial, enfim. Mas o organograma da empresa que diz quem responde para quem, qual é a estrutura organizacional. Isso é interno, é a estrutura organizacional. A empresa que define. Ah, não tem CEO, vai ser gerente geral. E depois, embaixo do gerente geral, tem os setores. Ou as outras gerências. Depende do tamanho da empresa. ADM, Departamento Administrativo. Mas pode ser todas aquelas funções que a gente viu antes, né? Dependendo da empresa, vai ter departamento administrativo, departamento comercial, departamento de vendas, departamento logístico, departamento de finanças, controladoria, recursos humanos. Depende do tamanho da empresa, da estrutura dela, né? Porque esse departamento administrativo ele pode se desdobrar em outras coisas, né? Dependendo da estrutura organizacional. Claro, se é uma padaria, não vai ter um CEO, né? O CEO da padaria não tem, né? Tem um gerente geral. É o gerente geral e depois, né, o direto dele a área operacional, né? Organograma. É bem básico, esse é um organograma clássico, tá? Nós temos aí no primeiro ciclo a disciplina de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. E lá em OSM a gente aprende os diferentes organogramas, né? E a estruturar esses organogramas, né? Então, quem não fez vai fazer ainda, né? Provavelmente vai ser a próxima disciplina, acho que depois dessa. Então, só para citar um exemplo, né?
Aqui, gente, tem mais um elemento importante que eu quero ressaltar com vocês, que é capacitação, atitude e comportamento da alta direção e chefias e a capacitação habilidade dos empregados. Como a gente já falou, naturalmente, né, é um ambiente de relações, então, é claro que a conclusão óbvia é que o resultado da empresa, o lucro ou o prejuízo, o resultado positivo ou negativo, ele vem das pessoas. Porque a empresa, ela não é um prédio, a empresa não é cadeira, não é computador, a empresa não é o sistema, a empresa não é o estoque, a empresa não é o dinheiro que ela tem. A empresa são as pessoas. Porque tudo isso são coisas. Se não tiver as pessoas, essas coisas não fazem nada sozinhas. As pessoas que usam os equipamentos, as máquinas, o sistema, transformam a matéria-prima em produto, se relacionam com os clientes, que fazem as vendas, são as pessoas que resolvem problemas, são as pessoas que são inovadoras, são as pessoas que são criativas, são as pessoas que fazem o resultado. Então, se eu sei disso, que são as pessoas que fazem o resultado, no meu ambiente interno é um elemento extremamente importante. Está citado 2 vezes aqui, pessoas líderes e pessoas colaboradores. Então, tem que investir nas pessoas. Um elemento que vem aí do RH, administração de RH, é o chamado CHA, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. A gestão por competências. Eu tenho que investir na competência das pessoas. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando eu invisto nas pessoas e dou treinamento, desenvolvimento, ou financio parte de um curso, um percentual financeiro do pagamento do curso, seja técnico, seja superior dos funcionários, ou proporciono treinamentos internos, eu estou impulsionando um dos itens do chá da gestão por competências, que é o conhecimento. Pessoas com mais conhecimento podem trazer mais resultado. Habilidade, quando na área da ação eu estabeleço lá como será feito o fluxo de trabalho, a técnica de produção, a forma mais adequada, a metodologia de trabalho, eu estou desenvolvendo as habilidades. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha na expedição e ela não sabe usar o Excel. E eu vou lá e treino com essa habilidade no uso do Excel. Então, estou investindo nas pessoas. Essa pessoa está se tornando um profissional melhor, mais capacitado. Pessoas mais capacitadas fazem mais resultado. Quem faz resultado são as pessoas, não são as coisas. E claro, né? Eu não tenho que investir só na área técnica, né? Conhecimentos e habilidades. Coeficiente intelectual. Eu tenho que investir também no coeficiente emocional, a área comportamental, a atitude, o comportamento. Então tem que desenvolver também, né, as pessoas em relação à sua capacidade de conviver com os outros, com as diferenças, a sua forma de ser, agir, pensar, fazer as pessoas evoluírem e progredirem enquanto ser humano. Lá na área de RH, tem um subsistema chamado treinamento e desenvolvimento. O desenvolvimento se liga muito ao A, aqui do chá, né? A atitude, o comportamento. Como tudo se dá em termos de relações, o comportamento, né, é o que fortalece a capacidade das pessoas terem boas relações umas com as outras, numa equipe de trabalho, ou até mesmo com os clientes, com as lideranças, né? A gente falou, né, que tudo é relação entre pessoas. Bom, se eu sei disso, que tudo é relação entre pessoas, não posso deixar de investir no desenvolvimento comportamental das pessoas. Obviamente, tem coisas mais simples e mais complexas a serem feitas aqui, né? Em termos de desenvolvimento comportamental. A equipe, né, não se dá muito bem, né? Uns não se dão com os outros, não se conversam, né? Não se bobear, né? Passa no corredor, já um faz cara feia para o outro, né? Se isso acontece, as pessoas já não se ajudam, né? Se tiver uma dúvida, não vai perguntar para o colega, já não gostam do outro. Isso atrapalha o resultado. Isso é comportamento. Então, tem que desenvolver o comportamento das pessoas. Porque se tiver mais afetividade,
nessa relação, amizade, comprometimento, companheirismo, solidariedade, tolerância, vai ter mais resultado. As pessoas se dão bem, se sentem bem ali naquele espaço. Eu gosto do meu colega, eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar para ele, ele sabe mais, ou tem mais experiência, ou já lidou com aquele problema, eu me dou com ele, vou perguntar, ele vai me ajudar. Mais resultado. Agora, se a gente se olha feio um para o outro, né, eu vou ficar o dia inteiro com aquele problema, não vou conseguir resolver, né, mas não vou perguntar. Né? Mas se eu faço desenvolvimento comportamental, né, eu tenho que fazer meios para que isso aconteça. Né? Maria Luísa levantou a mão, pode falar, Maria Luísa. Então, para ter um bom resultado, as pessoas têm que se dar bem emocionalmente, tanto na hora ali de trabalhar, para poder ter um bom desenvolvimento e ajudar a empresa a crescer. Isso? Exatamente. Se as pessoas não se derem bem, né, a gente vai ter um problema. Assim, porque o conflito é bem maior. Eu acho que dentro de uma empresa, se os funcionários não se derem bem, tanto com os patrões quanto entre si, eu acho que nada sai certo exatamente, porque acaba afetando o crescimento da empresa. Exatamente, Maria. E todo grupo humano é assim. Uma empresa é um grupo humano. Amigos é um grupo humano também, né? Se os amigos não se dão bem, né, não sai a festa. Exato. Eu acho que então não sai a resenha da sexta. a resenha da sexta. Não, amanhã tem que trabalhar, não dá. Mas eu acho que dentro de uma empresa, se tiver a equipe montada ali, tudo na hora, para poder trabalhar em equipe mesmo, que já fala equipe, é para a gente se dar bem. Os conflitos, eu acho que toda empresa tem, mas eu acho que a gente resolvendo e se dando bem entre si é a melhor coisa que tem dentro de uma empresa. Sim. Quando isso acontece, né, eu levanto de manhã e não que eu vou estar assim, saltitante, né, mas eu estou bem. Eu vou para aquele ambiente, eu me dou bem com aquelas pessoas, né, eu me sinto bem indo lá trabalhar, né, porque E nada melhor do que se sentir bem dentro da empresa, né? Exatamente, né? E isso traz um resultado positivo, né? Olha só o clima, né? Eu estou bem, me sinto bem com aquelas pessoas, vou conversar com ela é minha amiga, né? A gente se ajuda, resolve os problemas junto. É um ambiente de empresa, mas é um ambiente de relações também. Sim. O ambiente fica diferente, né? Agora, o contrário, né? Se eu não me dou bem com ela, aí já vou pensar assim, levantar de manhã. Vou ter que ir para lá, e vai ser aquele clima, ruim, a gente não se gosta, nem se olha, né? Não vai dar nem vontade de trabalhar. Hã? Não dá nem vontade de trabalhar. Exatamente. Uhum. Isso. Exatamente, já não existe a equipe, né? Quando a gente tem esse... Tem um grupo, mas não tem uma equipe, né? Uhum. E aí tinha uma mulher muito chata. E ninguém gostava dela, assim. Sim. Só que eu sempre fui muito educada, assim. Chegava, cumprimentava, bom dia e tudo mais. E aí a mulher era muito estúpida. E aí eu fiquei com nojo daquela mulher. E eu achava ela muito estúpida, assim. E aí eu passei, não cumprimentei mais ela, assim. Passei, só passava reto. E aí a minha chefe pegou um dia, fez reunião com nós, esperou ela ir embora. Sim. E fez reunião com todos nós, né? E disse, pessoal, eu tô fazendo essa reunião, cada vez canta aquilo, cada fulano de tal, já tá se sentindo mal entre nós. Sim. Aí eu peguei, levantei a mão e disse, que a Kelly, que era mesmo patrão. Eu disse assim, Kelly, me desculpa, mas eu acho ela uma pessoa muito estúpida. Se alguém tem que mudar aqui dentro da empresa, é ela, não nós. Porque todo mundo cumprimenta, como ela limpava, né? Sim, sim. Ela limpava na loja. E a gente ajudava, eu principalmente pegava balde, com água, sim. Ajudava ela. E ela ficava brava com nós, assim, estúpida, sabe? E aí ela conversou com a mulher. E aí a mulher pegou e ficou brava com todo mundo. Não falava com ninguém. Aí a mulher se bloqueou, sabe? É uma situação em que já acaba gerando mais conflitos, né? Se não souber lidar com a situação,
acaba aumentando o conflito, né? Então, talvez não foi o caminho certo, né? Fazer dessa forma, né? Então, o líder também precisa ter preparação, né? Para poder lidar com essas situações. E às vezes o líder não vai conseguir lidar, a empresa vai ter que buscar outros meios, né? Consultorias para trabalhar a equipe, fazer momentos, né? Com a equipe para desenvolver essas coisas que não estão indo bem, né? E até parece assim que não, mas eu nunca vi uma pessoa ficar brava com as pessoas de ser educada com ela, sabe? E aí eu Aham. ela ali pra Sim. educar se quer, a gente pegava uma coisa. E qualquer peça que fazia na empresa, a gente convidava ela, a primeira coisa assim, Sim. era a pessoa mais velha que nós. Aham. Mulher totalmente bloqueada. Aí também tem um elemento pessoal, né? Que o indivíduo. Sim, o indivíduo também precisa querer, né, evoluir, crescer, enfim, tem um elemento pessoal. Isso faz parte do processo de recrutamento e seleção da empresa também, né? Então, quando tu vai colocar uma pessoa na equipe, isso não é trivial, né? Quando a gente forma um grupo, até tornar ele uma equipe, é um tempo. Depois, quando tu vai colocar pessoas novas dentro dessa equipe, tem que selecionar a pessoa que vai se encaixar nesse perfil da equipe. Tu não pode só preencher uma vaga, né? Sim. Muitas pessoas, eu não sei se ela ficou incomodada com alguém. Pode ser. Mas aí o processo seletivo mais adequado às vezes ajuda, né, a não ter essas situações. Sim. Cria um clima ruim, né? Exatamente. Atrapalha o resultado. Atrapalha o resultado. Sim. Quanto à abrangência dos processos no ambiente interno, a gente também tem alguns elementos a considerar. Uma empresa, né, ela é considerada como um sistema. E lá, de novo, da TGA, né, vamos puxar pela TGA de novo, nós temos outra teoria, né, a gente já falou da teoria das contingências, mas nós temos a teoria dos sistemas. Na teoria dos sistemas, tá? Uma análise interna, né? Na teoria dos sistemas, ela aponta que a empresa é um sistema aberto. Tá? É uma teoria que vem lá da biologia, com von Bertalanffy. Depois Miller Rice, na área da gestão, da administração, né, transpõe esse conhecimento. E surge, então, aquela ideia, né, aquela figura básica ali. Vou colocar essa figura aqui no quadro para vocês. De sistema. Onde a gente tem na entrada, né, por exemplo, fornecedores, matérias-primas, dados, informações. Nós temos o processamento, que é internamente, né, a transformação disso tudo em saída, out, produtos e serviços que vão atender o mercado. E claro, nós temos a realimentação ou feedback. Esse é um sistema básico, tá? O feedback está dando saída? Não. Então temos que fazer correções na entrada. Isso é um sistema aberto. Lá na teoria dos sistemas, fiz um resumão aqui dessa teoria, né? Mas lá em TGA vocês vão ver essa teoria. A empresa, então, é um sistema aberto. Então, eu tenho gestão sobre aquilo que acontece dentro do meu processo. No entanto, ele é influenciado pelas entradas. Considerada como um sistema. Entrou matéria-prima aqui, a matéria-prima é de má qualidade, no processo eu vou ter problema, né? Então, eu tenho um processo interno que é mais ou menos qualificado e que vai gerar o meu produto final. Ele sofre a influência do meio. Então, eu estou analisando o meu processo interno. Do meu processo interno, eu posso chegar a causas que estão lá fora, como o meu fornecedor. Então, sempre vai ter essa relação, né, entre o meio interno e o externo. Não são coisas analisadas separadamente. Agora eu estou olhando o interno e agora eu estou olhando o externo, e não tem uma coisa nada a ver com a outra. Pelo contrário, né? A gente pode separar para analisar, mas tem que ter a dimensão que as duas coisas estão conectadas. Elas se influenciam umas às outras, tá? Então, senão a gente pode correr o risco de, eu estou com um problema na produção, eu tenho que resolver lá na produção, é a produção que está com problema. Se eu não tiver essa dimensão que as coisas se cruzam, eu não vou ter, né, a capacidade de ver que não está sendo influenciado pelo meio externo, é lá a matéria-prima que vem do fornecedor. E muitas vezes as coisas começam a dar dificuldade na empresa, a ter problema, e a gente começa assim, problema nas vendas,
não está convertendo vendas e tem baixo faturamento. Então o problema está nas vendas, então vamos ver o que está acontecendo. Tem vendedor que tem mais capacidade, outros menos, então vamos trocar esse que tem menos capacidade por outros. E vai trocando vendedor. E vai trocando vendedor. Não, o problema é nas vendas, o problema é nas vendas. Mas é mesmo, porque a gente está trocando vendedor há tanto tempo e não resolve. Vamos conversar então. É um gênio, né? Deveria ter feito isso antes, vai ter a ideia. Vamos conversar com os vendedores para ver o que está acontecendo. Aí o vendedor vai dizer assim, a gente não está conseguindo converter em vendas porque os clientes estão esperando tais e tais e tais características do produto e o nosso produto não oferta essas características. Por isso não está vendendo. E a empresa dele produzir, né? Daquele jeito que o mercado não quer. Né? Bom, aí a gente vai olhar para a produção. Então o problema está na produção. Né? Aí, depois de 1000 anos. Mas aí, né, demorou um tempo para isso, porque né, não tinha essa função aí de cruzar as informações entre o interno e o externo. A gente deve ter sempre essa dimensão aí, tá? Quanto aos níveis de controle e a avaliação. Então, a empresa precisa controlar a eficiência, eficácia e a efetividade. A efetividade é relativamente simples, porque a efetividade, a gente é efetivo quando a gente é eficiente e eficaz. Então, a efetividade é a soma da eficiência mais eficácia. Tá, beleza. Uma coisa tá tranquila aí. Mas o que é a eficiência? Bom, eu tenho que produzir cadeiras. Quem está online não vai ver as cadeiras, né? Mas imagine uma cadeira. Né? Eu tenho que produzir cadeiras. Minha meta é produzir 1000 cadeiras por semana. Eu vou lá e faço as 1000 cadeiras por semana. Fui eficiente, atingi a meta. Exatamente. Exatamente. Para ser eficaz, eu tenho que ter qualidade. Eu não posso desperdiçar matéria-prima. Né? Não posso desperdiçar recursos. Então, eu fiz 1000 cadeiras, mas desperdicei matéria-prima que dava para fazer mais 100. Então, eu não fui eficaz. Fui eficiente porque atingi a meta, mas não fui eficaz porque desperdicei matéria-prima. Para mim ser eficiente e eficaz, eu tenho que fazer as 1000 cadeiras sem desperdiçar matéria-prima, com qualidade, dentro do padrão. Aí eu fui eficiente e eficaz. As duas coisas me tornam efetivo. Tá? Então a empresa precisa controlar, achar meios, né, metas, estabelecer controles e padrões para determinar a qualidade das coisas. Tá? Muito bem. Quanto aos critérios de avaliação, né, no ambiente interno, como é que a empresa avalia as coisas? Né? Um dos elementos é o histórico da empresa. A empresa tem uma história, né? Já fez construções anteriores, né? Já teve vivências, acertos e erros, já desperdiçou recurso em algum momento, já tentou um produto que não deu certo, né? Já tentou uma linha de produção, já tentou uma nova filial, já foi menor, já foi maior. Tem uma história. Ela já acertou e já errou. E dentro dessa história, eu posso me prevenir daquilo que já deu errado. Por isso eu preciso conhecer a minha história. Isso serve para pessoas e serve para empresas também, né? Porque se eu já fiz algumas coisas no passado e deu errado, a ideia é que eu não repita mais. A empresa é a mesma coisa, ela tem que conhecer essa história. Porque senão, daqui a pouco, né, um gênio tem a ideia de fazer de novo aquilo que já no passado deu errado. Né? E a gente não tenta isso, né? Às vezes, na vida mesmo. Né? Já fiz no passado, já deu errado. Vou fazer de novo? Vai dar errado de novo, né? Hã? Persistir no erro não dá certo, né? Uma hora... tem que tentar outro caminho. Né? Exatamente. Às vezes, né? Às vezes é melhor, né, desviar da rocha do que tentar atravessá-lo no meio. Né? Às vezes a alternativa, né, é a humildade. Né? E se a gente vai pelo orgulho, a gente quebra muito a cara. A gente quer ser forte, a gente quer ser mais forte que a rocha. Né? E quer atravessar aquela rocha à força. Né? E não é assim. Na vida empresarial é a mesma coisa. Principalmente, né, quando a gente trata de relações humanas, relação da gestão dos líderes com os liderados,
a relação entre as pessoas, né? O ego nunca é bom, né? É um problema, né? E aí, geralmente na história das empresas sempre tem isso, histórico da empresa, né? Quando a gente já teve problema em grupo, em equipe, como é que foi isso? Ah, tinha tais e tais características, né? Geralmente é o ego, o egoísmo, orgulho, enfim, entre as pessoas, que leva o desentendimento entre elas, né? E aí gera problemas, clima organizacional ruim, cultura organizacional ruim, baixa produtividade, as pessoas não se sentem bem, alta rotatividade, as pessoas não param ali, se sentem mal, pedem demissão, porque às vezes acontece isso, né? Isso já aconteceu na história da empresa? Já. O que a gente fez para resolver? Ah, então a gente já conhece um meio de solução, porque isso já aconteceu antes, a gente já conhece uma solução. Então, a gente já sabe o que não deve fazer e a gente já sabe daquilo que deu errado, qual foi a solução que foi dada e que deu certo. Então, a gente já tem mecanismos, ferramentas, né, para buscar soluções. Claro, né, opiniões pessoais de consultores e executivos da empresa. Né? As pessoas que têm experiência, né, também são meios, fontes de informação, né, para a solução de problemas. E análise de literatura, conhecimento, basicamente, né? Então, principalmente na área financeira, né? Coloquei como exemplo aqui a análise orçamentária, por exemplo. Então, se a gente está com um problema nas finanças da empresa, eu tenho as pessoas que têm conhecimento, eu já tenho a história da empresa quando ela teve problemas financeiros, mas eu tenho toda uma área de conhecimento de gestão financeira, né? E eu tenho que buscar isso para resolver os problemas, né? Tem diversos autores, fontes de conhecimento, em que, eu estou com esse problema e não sei como resolver, então vou pesquisar, vou estudar isso. Né? Então, são critérios de avaliação. Em relação à obtenção das informações, aí tem várias formas e geralmente tem que buscar mais de uma, né? Uma só nunca é suficiente. Mas a primeira delas é a observação pessoal. Então, vou buscar informações para resolver um problema interno. A empresa está com um problema na área comercial. Vou fazer a observação pessoal. Né? Vou observar aquele departamento e ver o que está acontecendo lá. Então, é a primeira forma de obter informações do fenômeno, do problema. Não é o suficiente, né? Então, conversas pessoais. Vou conversar com a equipe, né? Chama a equipe do comercial. Pessoal, a gente está com esse problema, a gente está tentando resolver, eu quero saber de você. Né? O que vocês sentem? Qual é a percepção de vocês em relação a esse problema? Por que ele está acontecendo? Né? O que vocês acham? E aí eu tenho a observação das pessoas que estão passando pelo problema, dentro do contexto. Então eu tenho a minha observação e tenho mais as pessoas que estão passando pelo problema. Então já tem duas fontes importantes de informação. Né? Depois outra, questionários. A equipe comercial se relaciona com o meio externo, né? E dentro do comercial tem pessoas que vão lidar com o mercado, com os clientes, enfim. Então, eu posso fazer um questionário para os meus clientes, perguntando para eles como é que está a atuação do nosso comercial, o que tu acha que precisa melhorar, qual a tua visão a respeito? Bom, eu tenho 3 fontes de informação agora. A minha observação, gestor, né? A observação da própria equipe, de como ela vê aquele problema, e a observação dos clientes que estão fora. Quem está de fora, como é que está enxergando isso? Eu tenho 3 perspectivas, pelo menos, de análise. E eu diria assim que dessa relação, no mínimo 3 a gente vai usar, né? Não vai se basear só em uma, em duas, né? Tem que ter 3 pontos de vista diferentes, né? 3 visões de ângulos diferentes do mesmo problema. Eu estou mais próximo da realidade do problema. Porque se eu olhar sozinho, eu tenho a minha perspectiva, a minha percepção, eu tenho uma limitação de visão. Agora, se eu tenho mais uma, que é da equipe, já duplicou essa visão, né? Então, tem outra percepção. Uma terceira melhor, tá? Mas não só isso, né? A experiência e a prática também, né? Que é aquela história do histórico, né? Então, já tivemos problema antes nessa área, nesse departamento, já aconteceu, o que foi feito, qual era a causa anterior. Isso também ajuda, né? O histórico, tá? Reuniões, uma boa forma de obter informações, né? Eu posso fazer reunião, indivíduo lá, o líder, o gestor da área comercial, chamar algumas pessoas da equipe do comercial, chamar alguns clientes e fazer uma reunião, né, multifatorial ali, para todo mundo conversar e tentar chegar num consenso. Né? Isso é chamado método Delphi, né, para a solução de problemas. Eu pego pessoas que participam e que interagem com esse problema e reúno, e a gente propõe ali, né, nessa reunião,
né, uma análise e debate, ver esses diversos pontos de vista para tirar a melhor solução ou propostas de solução. E claro, né, aí na parte do conhecimento, documentos, livros, bibliografia que trate a respeito daquele problema. A gente pode encontrar isso, né? Também temos aí os indicadores econômicos financeiros da empresa que podem demonstrar alguma fonte, né, onde o problema pode estar acontecendo, tá? Tem muitos problemas que afetam ou são, né, indicados lá nos indicadores econômicos financeiros. A empresa não está conseguindo pagar os fornecedores. Eu posso fazer uma análise de indicadores econômicos para tentar identificar a origem do problema. Então, vou analisar o balanço, vou analisar o DRE e vou ver quais são as contas que estão dissuantes, dissonantes. E aí eu identifico por que não tem capacidade de pagamento lá das obrigações com terceiros, lá no passivo circulante. Aí eu vou analisar no balanço lá o ativo, conta caixa, conta banco, valor a receber líquido, estoque. Essas são as contas de liquidez da empresa, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente. Se eu tenho uma distorção em alguma delas, eu identifico por que eu não tenho fontes de pagamento para terceiros. Eu posso ter algum dinheiro em caixa, mas o VRL é baixo. O valor a receber, ou seja, eu estou convertendo pouca venda. Então está ali a origem, né? Tá? Eu posso obter fontes de informações lá da área financeira da empresa para identificar a origem, né, dos problemas. E a nossa, então, análise SWOT, né, é esse elemento principal que a gente faz essa análise ambiental do ambiente interno e externo, tá? Ela se divide então em 4 aspectos, né? Vou colocar essa matriz aqui. A matriz SWOT, então, se divide num quadro, né? Numa matriz com 4 aspectos, tá? Forças, fraquezas, oportunidades, isso aí, oportunidades e ameaças. Isso é a matriz SWOT. Forças e fraquezas é uma análise interna. Oportunidades e ameaças é uma análise externa. Então, vou analisá-la, né, internamente. Umas 4 forças da empresa, fraquezas mais umas 4, oportunidades também umas 4, ameaças também umas 4. No mínimo 4, mas às vezes tem muito mais do que isso, né? Para ter uma boa análise inicial, no mínimo 4 aspectos. Inclusive, nosso exercício de hoje pede isso, né? Fazer uma análise de 4 aspectos, né, em cada um das funções da matriz SWOT. Internamente, 4 forças. Então, lá da ideia de negócios, da etapa 1 e 2, exercício 1 e 2, né, da primeira aula, pensando naquela empresa que vocês criaram, quais seriam as possíveis 4 forças desse tipo de empresa? Então, vocês vão fazer esse esforço criativo de pensar em 4 forças para a empresa. Depois vocês vão pensar nas 4 possíveis fraquezas. É tudo interno. Então, eu pensei lá em criar uma hamburgueria. Quais seriam as forças da minha hamburgueria? Né? Alta qualidade, né, dos produtos, entrega rápida, né? Enfim. Fraquezas. De repente é uma hamburgueria em bairro e a gente não consegue atender toda a cidade, por exemplo, ou toda a região metropolitana, não consegue atender toda a demanda. Uma fraqueza interna, né? Agora, externamente, uma oportunidade. Né? Bom, externamente, uma oportunidade futura seria ter, de repente, uma filial, né, em tal cidade, ou uma filial em cada cidade da região metropolitana para ampliar o nosso atendimento. Então, posso encontrar oportunidades externas no mercado. Ameaças. Bom, por exemplo, uma crise, como a gente está vivendo agora, do coronavírus, né, é uma ameaça para qualquer empresa, né? Então, restrição de horários de funcionamento, é uma ameaça externa. Não depende da empresa. Quem é que determina o horário de restrição? É o município, é o estado, né? Então, por causa do Covid, né, as hamburguerias ou lojas, enfim, tem que funcionar de tal horário a tal horário. Restrição de funcionamento é uma ameaça externa porque a empresa não decide, tá? E aqui o importante para fazer a análise correta é sempre pensar assim: interno é tudo que eu tenho em gestão.
então é interno, é dentro da empresa. Forças e fraquezas dentro da empresa, olhando para dentro. Oportunidades e ameaças é externo, então é olhando para fora. Então, interno, forças e fraquezas, eu tenho os departamentos da empresa, os funcionários, eu tenho a capacidade de produção, eu tenho marketing, eu tenho comercial, tudo que está dentro. Fora eu tenho, né, tudo que está fora, concorrentes, clientes, fornecedores, governo, entidades regulamentadoras, o meio ambiente. Meio ambiente? Sim, pode ser, né? Um problema, pode ser uma ameaça para a empresa, por exemplo, no ambiente externo. Se a minha empresa, por exemplo, é uma da área alimentícia que nem hamburgueria, no meu hambúrguer eu vou colocar alface, tomate, e se der um temporal, né, granizo na lavoura do Rio Grande do Sul, né, e dar uma baixa aí na produção de alface e tomate, para onde vai o preço do alface e tomate? Bum, vai lá para cima. O que acontece com o custo do meu produto? Sobe. Então, a ameaça é chuva, seca, temporal, que pode afetar os meus fornecedores. É uma ameaça externa que depende do meio ambiente e que afeta a minha empresa. Está externo. Eu não mando no tempo, é externo. Tá? Então, a análise SWOT, ela tem essa importância, tá? E nesse contexto que a gente está falando, vocês vão fazer a análise da empresa que vocês estão criando, criaram na etapa 1 e 2, né? Nosso exercício hoje é a etapa 3 dessa criação de empresa. Mas a matriz SWOT ela serve para outras coisas também. Ela é estratégica e ela pode ser usada em outros contextos, inclusive. Até mesmo de uma análise de desenvolvimento pessoal. Na área do contexto da administração de RH, por exemplo, eu posso fazer uma matriz SWOT do desenvolvimento comportamental de uma pessoa? Posso, né? Então, analisando candidatos, quais são as forças daquele candidato, quais são as fraquezas, oportunidades, ameaças. E aí, que dessa análise, eu consigo ver o melhor candidato. Ou eu posso fazer uma análise pessoal, minha mesmo, né? Eu vou olhar para dentro, para mim, e vou ver quais são as minhas forças, o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar, as minhas fraquezas, para me desenvolver enquanto pessoa, né? Quais seriam as oportunidades, quais seriam as ameaças, para pensar e fazer uma análise de desenvolvimento pessoal, já que a gente precisa se desenvolver não só em conhecimento e habilidades, mas a gente também precisa fazer um esforço de desenvolvimento comportamental, né? Por isso vai me tornar uma pessoa melhor, né? E se um grupo de pessoas traz resultados melhores, um indivíduo traz resultados melhores para si mesmo, né? E para as pessoas que trabalham consigo ou convivem consigo, para sua família, para o seu grupo de amigos, para a sociedade como um todo. Então a gente precisa fazer desenvolvimento pessoal também. E aí tem vários contextos, né, que a análise SWOT pode ser utilizada, não só nesse contexto dessa disciplina de planejamento estratégico, mas em outras áreas, né, do conhecimento da gestão e negócios, tá? Então, como eu falei para vocês antes, tá, é a chamada de matriz fofa porque ela tem uma origem, né, na língua inglesa, né, e essas palavras, tá, tem uma sigla em inglês também, SWOT, né, que estão ali na tela para vocês, tá? Então, uma ferramenta que foi criada, né, depois da década de 50 ali, e um engenheiro, né, inglês que criou, e aí por isso essa origem, né, das palavras em inglês, tá? A gente vai encontrar autores, livros, né, mídia especializada de administração, utilizando esses dois termos, tá? Tanto SWOT quanto FOFA. Independente se for uma ou outra, é a mesma coisa, tá? Em relação às oportunidades, gente, da nossa matriz SWOT, que é o ambiente externo, tá? Algumas coisas que a gente pode analisar para achar oportunidades. Mercado em expansão. O mercado onde a empresa atua está em expansão ou poderá encontrar um momento de expansão logo a seguir? Sim ou não? Então pode ser uma oportunidade. Olha o velho da van. Não é assim que é chamado o apelido dele aí? O velho da van? O Luciano Hang? Durante toda a crise do coronavírus, várias empresas tiveram problemas, né? Problema financeiro, redução de horário, pouco trabalho, pouca venda. A empresa dele cresceu, contratou mais gente.
Aham. Sim, sim, exatamente. Claro, se está tudo fechando e não tem para vender lá, a gente vende aqui e, né, comprando terreno, abrindo empresa aqui, ali, filial em tudo que é lugar no Brasil, né, aproveitando oportunidades. Oi? Não, é mais para lá um pouquinho, né? É lá na CIS Brasil, lá mais pro final da CIS Brasil. É ali na região norte ali da cidade, mas é um pouquinho mais longe do Maitá. Mas aproveitar oportunidades do mercado. Alguns vão olhar, puxa, não dá para fazer nada. Outros vão olhar assim, não, tem oportunidades aí. É uma questão de visão também, né? Novo mercado internacional. Então, eu posso ter uma empresa local, né, regional, e querer expandir o tamanho de atuação da empresa. Posso aproveitar essas oportunidades em algum momento. Eu posso ter uma padaria e daqui a pouco querer, né, estar presente em todos os bairros, né, da cidade, porque eu tenho uma padaria no meu bairro, daqui a pouco eu posso ter essa visão de ampliar para todos os bairros. Mas eu já estou, né, uma rede nessa cidade. Agora eu quero expandir para outras cidades do estado. Daqui a pouco eu quero ter uma rede nacional. Daqui a pouco o meu tamanho é tão grande que eu quero ser uma rede internacional, né? Não teve aí uma empresa russa que andou comprando uma rede de supermercados aqui no Rio Grande do Sul, né? Andaram comprando aí, não sei se foi o Rissul ou se foi o Assum, uma coisa assim, né? Andaram por aí, expandindo o mercado, aproveitando oportunidades, né? Novo segmento no mercado, com alta rentabilidade. Então, podem surgir novos segmentos. Deu um exemplo agora ali, né? Para a van, era, né, vestuário. Aí se abriu o segmento alimentício, né, uma nova oportunidade. Tem um espaço dentro desse mercado. As empresas estão, em função da pandemia, fechando, não querem fazer venda. A gente faz aqui e abre essa linha. Aham, sim. Teve até aqui no Rio Grande do Sul um tempo aí, uma medida do governador que fechava os corredores do supermercado lá para não as pessoas não comprarem, né? O que, enfim, não impedia a circulação das pessoas. E igual, né? Só não podia comprar aquilo, mas comprava outra coisa. E tava lá dentro igual. Enfim, né? Não tinha muita eficácia, né, em relação a isso. Em relação às ameaças, que são um outro elemento externo, né? Temos aí novos concorrentes que podem entrar, pode ser uma ameaça para a empresa, né? Guerra de preço de produtos, introdução de novas tecnologias, são várias ameaças que podem surgir. Perfeito. Aham. Sim. Sim. Entendi. Então, se eu introduzir uma nova tecnologia que me diferencie, por exemplo, do meu concorrente, né? Parceria com o iFood. Então, restaurante que ainda está no modelo antigo, né? E não tem essa parceria, não tem redes sociais, não tem parceria com o iFood, Uber Eats, né? Entre outros, ela está perdendo uma fatia do mercado. E a empresa que está introduzindo essas tecnologias, ela está aumentando sua capacidade de captação de clientes, né? Exatamente, perfeito. Antigamente, para ir na padaria, a mãe está aqui, 5 cruzeiro, vai lá comprar 5 pão, né? A gente ia lá, chegava no meio, quantos pão era mesmo? Né? Esquecia. Mas a gente ia lá e comprava com dinheiro, né, na padaria. Até hoje ainda dá para fazer assim, né? Mas agora, vai na padaria, tem lá no balcão da padaria uma plaquinha com um código de barra lá, o QR Code, né? PicPay, PicPay, Pix, né? Sim. Aí a mãe diz assim: Ô guri, pega o celular e vai lá comprar o pão. Né? Agora não vai mais com dinheiro, vai com o celular e vai lá e lê o QR Code e compra o pão. Carteira digital, exatamente. Então, mesmo padaria, que não é uma empresa tecnológica, né?
tem que introduzir essas novas tecnologias, porque, né, se o cliente vai lá com o celular para comprar o pão com QR Code e não tem, ela vai na outra padaria do lado que tem, perdeu a venda, então tem que estar inserido nesse universo aí, né? Em relação aos pontos fortes, que é ambiente interno, né, as forças, tá? Então, em relação aos pontos fortes, nós temos todas aquelas forças departamentais da empresa, né? Departamento de vendas, marketing, produção, né? Então, eu posso achar uma série de elementos, e aqui é só 4, né, no exercício de vocês, para colocar. Olha só quantos, aqui só tem 4 departamentos, e cada um deles tem uma série de coisas aí para serem vistas, né? Se a gente for olhar todos os departamentos da empresa, em cada um deles, pelo menos, a gente deve achar uma força, né? Pelo menos cada departamento pelo menos deve ter uma coisa boa, né? Em que ele é bom naquilo que ele faz. Então, se a empresa tem 10 departamentos, deve ter uma força em cada departamento, pelo menos, né? Tá? Então, pensando no nível geral, no caso do exercício de vocês depois, é colocar 4 deles, né? Pegar as 4 forças principais da empresa, tá? Em relação aos pontos fracos, alguns exemplos, tá? A falta de experiência, uma empresa que possa ser nova no mercado. Então, a gente nunca atuou naquele mercado e teve uma ideia de negócio ali. Então, isso pode ser uma fraqueza, né? Ou seja, eu preciso buscar esse conhecimento, não tenho agora. Então, nesse momento, ele é uma fraqueza, tá? Falta de fatores de diferenciação. Eu faço a mesma coisa que os outros fazem. Não tem nada de diferente. A empresa precisa ter alguma diferenciação. Então, se eu não tem nada diferente, isso pode ser um ponto fraco. Má qualidade de informação no mercado, fraca visibilidade. Isso vem muito se a empresa está congelada no tempo, né? Então, não está em nenhuma rede social, não tem perfil nenhum, né? Ou seja, já tem uma visibilidade em mídia social pequena. Agora, exatamente. Se eu passo na frente da empresa, não tem fachada, não tem o logo da empresa, não tem o nome, não tem um banner, não tem um outdoor pela cidade, não tem uma panfletagem, baixa visibilidade. O cliente praticamente, né, tem que adivinhar que empresa existe. Aí depois a empresa pensa assim, mas por que a gente não tem venda, né? Por que sai pouco produto? Agora, vai andar pela cidade aí e vai ver a fachada das empresas que estão bombando, né? Vai ver os outdoors das empresas que estão bombando aí pela cidade, né? Vai ver o buzz door, entra no trem, tem a TVzinha, aquela dentro do trem lá passando a mídia das empresas, né? Entra no Facebook, no Instagram, vê se essas empresas que são grandes, estão bombando, não estão lá aparecendo lá, né? Exatamente. Isso é visibilidade. Se eu não tenho, eu tenho uma visibilidade fraca. Isso é uma fraqueza. A gente pensa, mas é uma empresa pequena, uma padaria ali no bairro. Panfleto, caixinha do correio, dos condomínios, né? Embaixo da porta das casas, vai lá colocar, né? Panfletagem, né? Faz uma promoção, né? Chama os pagodeiros do bairro ali, no sábado, põe ali bater um pagode na frente da padaria. É, faz um movimento, o que seja, para dar visibilidade ao negócio. Dá desconto na cerveja, chama o pessoal do pagode, dá o desconto na cerveja. Pô, mas que bacana aqui, não sabia que tinha essa padaria, olha só que legal, né? Pronto. E não pode ser também uma coisa assim, estanque, fiz uma vez, não faço nunca mais. Então, de vez em quando, faz um movimento. É, ó, esse mês fiz isso, nesse mês faz outra coisa, e se programa para fazer alguma coisa sempre todos os meses, uma coisa diferente, né? Aí a gente está aparecendo. Quem é visto é lembrado, né? Então, mesmo uma empresa pequenininha, né? Mesmo uma empresa individual, né? Tem que fazer esse esforço, tá? E aí tem um exemplo, tá, gente, do Circo do Soleil, numa análise SWOT, tá? Nós temos aqui interno e externo, pontos fortes e fracos no interno, oportunidades e ameaças no externo. Então é isso mesmo, né? É um quadro, né? Onde a gente vai elencar
tá? No caso de vocês aí, 4 aspectos, tá? Em relação a fraquezas, oportunidades, ameaças e forças, tá? Bem simples, mas específico. Não posso colocar ali, né? Ponto forte, vendas. Tem que explicar por que a venda é forte. Então, vendas. Equipe de vendedores capacitados. Ah, isso é uma força. Vendas é o nome do departamento, né? Tem que qualificar a informação, tá? Bom, daqui a pouquinho a gente já vai fazer o nosso intervalo, né? São 15 minutos, aí depois chamada e depois exercício. Hã? Vai ter um intervalo, vai ter um intervalo. A gente só vai falar sobre a tomada de decisão agora, rapidinho, 10 minutinhos, e às 9 horas a gente faz o intervalo, tá? Mas vai ter, para tomar uma água, ir no banheiro. Isso, exercício de aula a gente faz durante a aula, até para poder tirar as dúvidas, fazer perguntas. Sim, sim. Olha só. Vamos fazer uma análise SWOT dela. Análise SWOT dela. Fraqueza, aniversário. Que o aniversário ela já deu a fraqueza, né? Tá. Não, sim, sim. A gente vai dar um tempo para fazer durante a aula. Sim, sim. Te entendo. Eu também tenho turma manhã e tarde, até às 16 horas da tarde eu tenho turma. Tem segundo ciclo, tem aula no sábado. Tem uma turma lá manhã e tarde. Administração financeira. E é a mesma turma, né? São os 2 turnos com a mesma turma, manhã e tarde. Das 9 ao meio-dia, e depois eles têm um intervalo do almoço, né? Aí às 13 horas volta e vai até às 16. Não, tem intervalo no meio da manhã, tá? É das 9 ao meio-dia de manhã, intervalo de 15 minutos no meio da manhã. Depois tem intervalo do almoço, do meio-dia às 13. Aí depois das 13 até às 16 tem o turno da tarde, tem um intervalo de 15 minutos no meio. Do meio-dia às 13. 1 hora de almoço. Mas é online, é online. Mas é online, é online. As turmas de segundo ciclo ainda não voltaram presencial, né? Só vocês do primeiro que já voltaram. E tá voltando aos poucos. Não, aí eu posso dar aula de casa no sábado. Pelo menos, né? Pelo menos é mais tranquilo nesse sentido, né? Não, pantufinha não, né? Calorão, né? De chinelo. Muito bem. Dá para ter aula sábado no segundo ciclo, no primeiro também. Essa disciplina de planejamento estratégico tem uma turma no sábado de manhã também. O pessoal que trabalha em turno, né? Tem gente que tá, nessa semana eu estou trabalhando de manhã, na outra semana estou trabalhando de noite, e não consegue estudar. E aí no sábado a gente tem essas possibilidades aí, né? De fazer tanto disciplina de primeiro quanto de segundo ciclo. Não, é a turma, não uma revisão. Isso, a aula que vocês estão tendo hoje, por exemplo, planejamento estratégico, tem uma turma no sábado. Tem a mesma aula que vocês estão tendo hoje, só que é no sábado. Não é uma revisão, né? E aí, o pessoal que tem segundo ciclo, terça e quinta, né, durante a semana, no sábado tem uma turma também de administração financeira, só que é manhã e tarde. Seria a terça de manhã, né? E a quinta na parte da tarde. Também são as 2 aulas do segundo ciclo. É outra turma, né? É aula mesmo, tá? Então, gente, tomada de decisão. Então, o que leva a uma tomada de decisão geralmente são os problemas, né? A empresa tem que agir, em primeiro lugar, sobre os problemas. Na nossa análise SWOT, onde está a fonte dos problemas? Olha só. Todas as fraquezas e as ameaças são problemas. Então, pelo menos aí, no exercício de vocês vão ter 8 problemas, né? 8 fraquezas e 8 ameaças. Não, 8 no total, né? 4 fraquezas e 4 ameaças. Para não assustar, né? Ela já ficou ali, ó, abriu o olho desse tamanho, né? O professor só vai multiplicando, né? Aqui só soma e multiplica, aqui nunca diminui e subtrai. Essa é a ideia. Mas aí, né, a tomada de decisão se centra basicamente ou principalmente, tá, nos problemas. Não que a empresa não tenha que tomar decisões sobre forças e oportunidades. Claro que tem, a gente já falou, né? Eu tenho que usar as forças, né, para mostrar isso para o mercado. Então, tem que tomar decisões de como fazer isso. Mas se eu tenho fraquezas e ameaças, eu vou resolver elas primeiro, né? Eu vou dar mais importância inicial a essas aqui, porque isso aqui pode levar a muitos problemas, né, que vão perdurar no longo prazo e vão trazer, né, um pior resultado para a empresa, tá? Então, a análise de problemas, ela
começa pela definição do problema. Então, na análise SWOT, a gente olhou para o problema. Então, fraqueza, pouca experiência da equipe de vendas. É interno, a equipe de vendas é dentro, fraqueza. Pouca experiência. Eu olhei para o problema. Agora eu tenho que definir ele. Como é que eu defino isso? Né? Então, primeira coisa, né? Eu vou analisar se esse problema é fácil de ser enfrentado. Esse problema aqui, pouca experiência da equipe de vendas, é fácil de resolver? Eu já tenho que pensar a respeito, né? Porque aí eu estou definindo, estou analisando o fenômeno, né? No caso, tipo, fraquezas e ameaças, não pode ser palavras objetivas. Tem que falar, tipo, uma palavra, uma fraqueza. Em toda análise SWOT tem que dizer, né? Eu posso colocar vamos colocar aqui uma força, por exemplo, força, produto. Mas o que é a força do produto? Né? Isso, que dê significado. Que diga por que é uma força. Né? Aí dá para botar só uma palavra mesmo, assim tem que explicar. Sim, tem que entender por que é uma força, por que é uma fraqueza, por que é uma oportunidade, por que é uma ameaça, entendeu? Tá? Não precisa ser uma frase, um texto, mas o que deu significado. Que nem eu disse aqui, né? Pouca experiência da equipe de vendas. Está qualificado esse problema. Eu sei por que é uma fraqueza. Porque tem pouca experiência nas vendas. Agora, se eu colocar só vendas, eu não sei qual é a fraqueza. Entendeu? Exatamente. E aí o problema, tá? Eu tenho que, ao fazer análise do problema, eu tenho que identificar se ele é fácil ou difícil, né? A dimensão. Problema sempre tem algum nível de dificuldade, mas tem alguns que são mais simples, outros mais complexos. Se o problema pode ser resolvido em si mesmo, é a primeira coisa que a gente deve olhar também. Eu tenho que mobilizar mundos e fundos, né, para resolver um problema, ou ele pode ser estanque. Ligou um cliente, olha, o equipamento não está ligando. Comprei faz uma semana e não liga. Não liga, estou devolvendo. Dá um jeito aí. Eu tenho que mobilizar tudo e tal, ou o problema pode ser resolvido, né, ali mesmo. Por favor, senhor, sua tomada, onde o senhor ligou, o equipamento, a sua tomada, qual é a voltagem da sua tomada? Aqui em casa tudo é 220. O senhor pode dar uma olhadinha na etiqueta do equipamento e ler para mim, por favor, qual é a voltagem que está dita na etiqueta? Aqui na etiqueta é de 127. Ah, senhor, seu equipamento não está ligando, senhor. O senhor ligou na tomada 220, o equipamento queimou. Pronto. Resolvido ali mesmo, naquele momento. Não preciso... Produção, nenhum equipamento está ligando. Para toda a linha de produção agora, até a gente ver o que houve. Vamos esperar chegar o equipamento para analisar, enquanto isso a produção não produz. Não, né? Eu posso resolver o problema de uma forma mais simples. E se a decisão deve ser tomada por mim, ou por outras pessoas, ou por um grupo de pessoas. Tá? Então, essa é a primeira fase aí da definição do problema. Tá? Bom, então, o ciclo básico da tomada de decisão. Identificação do problema. Na SWOT, eu identifiquei 8. 4 fraquezas, 4 ameaças, né? Depois, desenvolvimento das alternativas. Quais são as alternativas de solução que eu tenho para cada problema? Às vezes tem mais de uma, né? E aí, dentre essas alternativas, eu vou escolher a melhor alternativa, aplicar e depois vou avaliar se aquela melhor alternativa resolveu mesmo o problema. Resolveu parcialmente, resolveu tudo. Se resolveu parcialmente, talvez eu tenha que ter uma análise multifatorial. É mais de um fator que causa aquele problema. Então, já resolvi uma parte, tem que achar outra causa, né, para resolver a outra parte do problema. Eu resolvi ele por completo. Tá? Avaliação, feedback. Tá? Muito bem. Para o processo de tomada de decisão, a gente tem 3 modelos, tá? Um desses modelos é considerado ideal, um desses modelos pode ser utilizado, e geralmente, né, ele é utilizado como forma de apoio ao que é ideal, e um outro que deve ser evitado. O racional é o que deve ser
utilizado preferencialmente. O intuitivo pode ser usado, não deve ser utilizado sozinho. Deve ser utilizado junto com o modelo racional. E o improvisacional deve ser evitado. Tá? A gente vai ver um pouquinho as características de cada um. No modelo racional, porque racional, é claro, ele tem método, tem um passo a passo, uma forma de fazer. Então, definido o problema, eu tenho que identificar critérios de decisão sobre aquele problema. Tá? Então, eu tenho um problema na área de vendas. Minha área de vendas está com algum problema lá. E aí eu vou estabelecer, então, critérios, tá? Para avaliar o problema que está na minha área de vendas. Vou ter lá o critério 1, o critério 2 e o critério 3. Critério 1, vou analisar prazo de entrega. Critério 2, vou analisar a qualidade do produto. O critério 3, vou analisar as formas de pagamento oferecidas pela área de vendas. Eu tenho 3 critérios, então. Então, identifiquei os critérios. Pesar os critérios. Quanto é o peso que eu posso atribuir a cada critério? O critério 1 vai ser peso 2, o critério 2 vai ser peso 3 e o critério 3 vai ser peso 5. Tá, então, tem os 3 critérios para avaliar os problemas na área de vendas e eles têm peso, cada um. Aí eu tenho que gerar as alternativas para a solução. Então, eu posso ter, para resolver esse problema na área de vendas, vou colocar aqui, por exemplo, alternativa 1, alternativa 2 e alternativa 3. Então, para resolver esses problemas na área de vendas, eu tenho 3 critérios de avaliação e tenho 3 alternativas de solução. Treinamento dos vendedores, alteração dos produtos, melhoria no prazo de pagamento. São 3 alternativas de solução. Avaliando os critérios, qual é a nota que eu dou para cada alternativa? No critério 1, a alternativa 1 eu dou 2 pontos. A alternativa 2, 1,5. E a alternativa 3, 1. No critério 2, eu dou para a primeira aqui eu dou 1,5. No critério 2, essa aqui eu dou 2 pontos. E nessa aqui eu dou 3. No critério 3, 5 pontos para a primeira, 4 para a segunda e 2,5 para a terceira. Aí, claro, eu vou ter um total, né? Vou ter um total. A que der maior pontuação é a alternativa de solução escolhida. É um método racional. Então, eu tenho as alternativas para a solução do problema. Eu tenho os critérios e o peso que vale cada critério. Aquela alternativa que alcançar a maior nota é a solução que vai ser aplicada para resolver o problema. Isso é um modelo racional. Tá? Estabelecidos aí os 6 passos. Depois a gente tem o modelo intuitivo, é baseado na experiência e no julgamento. Não tem esse passo a passo, esse racional todo, né? Então, baseado na experiência e julgamento do gestor, da equipe, né? A gente se reúne, pensa a respeito do problema e propõe uma solução. Ele se utiliza, então, das percepções das pessoas, né? Como cada um percebe o problema. Tá? Ele é um método intuitivo e, portanto, tem possibilidade de desvio da visão que as pessoas têm sobre o problema. Então, eu posso estar vendo errado. Por isso, ele não deve ser utilizado individualmente. Eu posso utilizar ele inicialmente, né, para gerar as percepções e as alternativas, né, iniciais, mas depois eu tenho que fazer um método racional para confirmar. Porque o método racional vai dizer, olha, eu achei que tal alternativa era melhor, mas utilizando o método racional, a gente viu que a pontuação deu outra solução. Ou a gente confirma o nosso método intuitivo. E até serve, né, para a gente ir melhorando o método intuitivo. E a gente fez uma reunião, tal, identificou uma possibilidade, mas o método racional deu diferente. Então a gente está pensando do jeito errado, vamos melhorar a nossa forma de pensar. A gente vai melhorando, né, o intuitivo, porque, em geral, o intuitivo ele é mais rápido, né? Demanda menos tempo para gerar solução, tá? Que é uma característica dele. Mas ele pode gerar muito desastre empresarial, se a gente for só pelo método intuitivo. Eu achei que era isso e não era, e deu erro, deu problema. É. Exatamente.
Isso. Exatamente. Então, claro, né? A gente já viu aqui um modelo racional e essas informações já vieram de uma análise anterior. Na nossa análise SWOT, eu tinha a relação dos problemas, né? Então, já vem montando uma lógica, né? E o método racional acaba sendo um fluxo natural do processo, tá? E depois, por fim, nós temos aí o modelo improvisacional que deve ser evitado, tá? Mas ele existe, já foi utilizado no passado. Ele é menos defendido hoje em dia, né? Ele não avalia a situação nem faz julgamento. Ele só é um processo reativo. Tem um furo no bote, está mastigando chiclete, tira o chiclete e põe no furo. É uma improvisação. Quanto tempo aquele chiclete vai ficar ali? Não sei, alguns segundos talvez. Vai voltar a vazar daqui a pouquinho. Porque o método improvisacional é no susto, né? Ele não tem uma avaliação da situação, nem vai fazer julgamento se aquilo ali vai dar certo ou não. É uma reação imediata, impulsiva, tá? Então, para situações complexas não serve, pode ser talvez usado em parte para coisas triviais do dia a dia. Tá? Então, eu tenho ali uns documentos, né? E o meu chefe disse assim, ó, assina tudo com a caneta preta. Eu estou assinando, acabou a tinta da caneta preta, não tem mais, eu tenho que assinar os documentos, só tem a caneta azul. Então eu improviso na hora, pego a caneta azul e assino. Mas isso é trivial, é só a cor da caneta. Né? Então aquela decisão trivial do dia a dia, né? Para atender o cliente pelo chat do site, mas o chat travou, né? Aí eu vou dar uma alternativa, né? Então eu vou atender pelo chat do celular. Uma decisão trivial, que não vai causar problema, tá? Então, mas ele deve ser evitado para situações de média e maior complexidade. É só para questões triviais mesmo, né? Coisas mais simples do dia a dia, tá? Que não vão acarretar problemas maiores. Então, gente, agora sim, vamos fazer um intervalinho? 15 minutos? Pô, né? Mas rendeu, foi bacana, não foi? Foi bom. Tá bom aí? Foi legal. Foi legal, né? Se vocês deixassem, eu ficava falando aí até meia-noite, mas também tem que ir para casa dormir porque tem aula no outro dia, né? Mas então tá, gente. Vamos fazer um intervalinho, 15 minutos, 9h05. 9h20 a gente volta no intervalo, na volta do intervalo a gente faz a chamada, e aí um exercício ali no Classroom para vocês fazerem desse conteúdo, tá? Deixa eu ajustar aqui que esse horário tá errado. De volta então às 21h20. A gente só fecha o microfone e a câmera aqui para vocês que estão no online e abro de novo então na volta do intervalo, tá?